Agora sim o Adriano me ouve. Bom dia, Adriano, tudo bem? Bom dia, quero falar com vocês. Boa tarde, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para a Cris. E olha, a viagem de Maringá, né? Vocês voltaram de Maringá, quarta-feira à noite enfrentaram lá o Galo Maringá, estão aqui treinando já para o jogo de sábado. É um campeonato que não dá muita margem para erro, né? O treinador aí praticamente não tem tempo para trabalhar, Adriano? Tempo mínimo, a gente já sabia disso, né? E utilizamos o período preparatório para preparar a equipe para essas diversas possibilidades de jogo que nós tínhamos, mas realmente não há tempo para treinamento, o treinamento muito pautado em cima de análise de vídeo, processo de... Nós estamos aí a menos de 48 horas do jogo da quarta-feira ainda, e já estamos a 30, 20, 24, 30 horas do próximo jogo, quando fisiologicamente os atletas precisariam aí pelo menos 72 horas para estarem recuperados. E como é que é esse trabalho de recuperação dos atletas? Porque a gente sabe, assim, a gente tem acompanhado, né? Eu vou falar agora do que eu vi, porque vendo de fora é uma coisa, dentro é outra. O Foz do Iguaçu Futebol Clube ele fez 3 primeiros tempos muito bons no campeonato. No segundo tempo, a sensação que a gente tem é que houve uma queda de produção. Como é que é trabalhar até essa parte física para os atletas conseguirem desempenhar os 90 minutos com um calendário assim tão apertado? Guilherme, eu entendo esse questionamento de parte da torcida, da imprensa, mas eu não consigo ver, enxergar o futebol de uma forma tão fragmentada. Atribuir ao aspecto físico do jogo unicamente, eu acho que é um pouco imprudente. Creio que tem outros fatores que impactam nisso, muito de mentalidade envolve, mas também há uma coincidência, né? Nesses coincidências, nesses jogos. O primeiro jogo contra o Curitiba eu até concordo um pouco com essa avaliação, mas contra o Azures e contra o Galo Maringá houve também uma mudança da atitude e do comportamento da equipe adversária no segundo tempo de forma muito firme, assim. Eles passaram a ser muito mais pressionantes, muito mais agressivos e na verdade de jogo, né? Cuidado com essa recuperação, ela existe. Claro que existem essas conversas para que a gente possa fazer o segundo tempo tão consistente quanto tem sido os primeiros tempos, mas a gente entra em dois fatores. Um, essa mudança comportamental das equipes adversárias também, que acabam nos impondo um pouco mais de dificuldade no jogo. Outro ponto, a gente tem um elenco muito curto, e a gente sofre um pouco com as trocas. Eu tenho tentado gerir isso de alguma forma, mas a gente acaba perdendo desempenho, né, com as trocas de atletas. Assim, a gente nem sempre os atletas que têm entrado têm conseguido manter o mesmo nível daqueles que iniciam a partida, em função de campo, em função de questões estratégicas, e isso tem sido um fator dificultador para a gente. Por isso até que eu citei aí, né, que olhando de fora, né, a sensação que a gente tem é uma, mas é óbvio que a gente não acompanha, né, no dia a dia aí o trabalho que é feito, né, com a preparação dos atletas. E para sábado agora, esse jogo contra o Andraus Brasil, a gente sabe que é uma partida decisiva, né, porque é esse jogo de agora no sábado e mais um jogo em casa na quarta-feira. Como é que estão aí os preparativos, olhando para os adversários e olhando para o próprio grupo? Estamos estudando muito o Andraus. O Andraus tem feito uma campanha muito boa. Nossa intenção era estarmos mais à frente, né? Nós contávamos com um empate ou uma vitória contra o Galo, contávamos com a vitória contra o Azures, por aquilo que foi o nosso desempenho, né? De verdade, para o campeonato que o Foz se propõe a fazer, nós estamos com uma campanha ok, razoável, boa do ponto de vista de pontuação. Estamos aí entre os 8, 7 equipes com são, só que infelizmente o regulamento não é esse e isso nos impacta diretamente. A gente entende que vai ser um jogo decisivo, porque precisamos da vitória para estarmos numa condição boa de brigar por classificação, apesar de que é uma dificuldade você competir contra as quais você não enfrenta, porque você não consegue ter os seus adversários diretos, e o nosso grupo tem um nível de pontuação muito maior. Mas a gente entende que precisamos colocar toda a energia, toda a estratégia possível para conseguir essa vitória, né? Entendo que depois teremos também mais um jogo em casa contra o Cianorte,
mas é uma equipe muito difícil também, então a gente precisa tentar garantir os 3 pontos agora e no próximo jogo em casa pontuar o máximo possível para que a gente possa ter chance de classificar. E você citou aí a questão do regulamento, parece que todos os times que estão pontuando bem acabaram caindo no grupo do Foz, né? Todos os times ali, o Atlético, Londrina, todo mundo ali com 4, 7 pontos no grupo do Foz e do outro lado a pontuação está menor. O regulamento acabou aí, de certa forma, criando esse empecilho maior, mas aí não tem como reclamar, né? É a fórmula e pronto, né, Adriano? Nós já prevíamos isso antes da iniciar, já havia essa previsão de que o grupo A tivesse uma pontuação maior em virtude da análise das equipes e daquilo que as equipes estavam se planejando para ser na competição. Aí tem um agravante, né? Por exemplo, a equipe que está atrás de nós hoje no grupo, que é o Maringá, é uma equipe de Série C, com um nível de investimento muito mais alto, é uma equipe que deve pontuar mais ainda nas próximas rodadas. Isso implica em nós conseguirmos pontuação de forma urgente. É muito grande, porque o jogo contra o Galo Maringá é um jogo que podia nos deixar brigando ali pela liderança, né? E seria um passo importante da forma que foi, né? Porque a gente teve um domínio da posse de bola, um domínio das ações ofensivas no primeiro tempo, e erros grosseiros, assim, acabamos perdendo. Mas cabe a nós agora trabalharmos em busca dessa recuperação, porque é o que nós temos e a gente acredita muito nisso. Nesse jogo a gente possa se recuperar. Claro que vai dificultar um pouco a nossa caminhada ainda para frente, mas a gente tem que buscar esses pontos e não há outra coisa a fazer. Eu acredito apresentado enquanto qualidade de jogo. Claro, se nós conseguirmos sermos mais efetivos na terminação das jogadas, como fomos no jogo contra o Coritiba, concluir melhor, terminar melhor as chances que criamos e ajustarmos nosso setor defensivo no aspecto de bolas paradas, podemos conseguir vencedores. Importante ressaltar isso: dos gols que nós tomamos, 4 foram oriundos de bolas paradas e 2, infelizmente, nós que entregamos os gols por erros grosseiros. Para o jogo de amanhã, como é que estão os atletas? Estão todos disponíveis? Tem alguém lesionado? O que você tem aí à sua disposição para esse jogo decisivo aí amanhã? Nós estamos ainda aguardando o resultado da avaliação de um exame que o Breno realizou ontem, porque ele não estava disponível no jogo passado, né? Foi um desfoque importante para a gente. E a gente ainda não tem essa certeza da participação do Breno. Ele fez um exame de imagem ontem à tarde, então estamos aguardando aí o resultado do exame e uma reavaliação do departamento que está acontecendo fisioterapia, fisiologia, para desgaste dos atletas, para que a gente possa aí sim decidir com que escalação nós vamos iniciar a partida em função daquilo que é a nossa estratégia, para termos em campo os atletas que estejam o mais recuperados possível. Eu ia perguntar justamente sobre a situação do Breno, porque o Breno é um dos atletas aí que atua tanto lá atrás como também no meio-campo, né? E muita gente estranhou a ausência dele ali no time titular no jogo passado, mas foi uma questão física então, né? Não, na final da segunda divisão. E uma lesão muito grave que o tirou da Copa Paraná e o deixou aí fora dos gramados por aproximadamente 5 meses, né? Retornou, fez o primeiro e o segundo completo, jogando os 90, 100 minutos. Só que no final do jogo contra o Azures, ele voltou a sentir dor no local da lesão que ele tinha sentido anteriormente e tinha afastado ele dos gramados. Isso trouxe uma preocupação. Ele foi vetado do jogo contra a equipe do Galo porque não havia tempo hábil de recuperação. Não é uma nova lesão, mas existe dor. A dor é algo muito subjetivo e uma preocupação, porque se nós utilizássemos ele no jogo, essa dor poderia aí sim se tornar uma nova lesão, e por isso ele ficou de fora. Até estava presente no banco de reserva pela liderança que tem como capitão da equipe, né, pela importância que ele tem até para dar força ali aos atletas, e foi uma opção dele, mas estava fora do jogo, e a gente espera contar com ele no próximo jogo, entendendo que fazer muita falta sempre que não estiver em campo, mas que a gente tem que resolver essas situações, esses problemas do jogo através do nosso elenco, dando uma oportunidade para outros atletas. Não acho que o resultado negativo tem a ver com o fato do Breno não estar em campo,
mas claro, sempre há um impacto em relação à não presença dele na equipe titular. Adriano, eu sei que você tem atividades na sequência aqui, né? Mas eu quero só finalizar essa entrevista com o seguinte: nós tivemos um jogo de estreia do Foz aqui no Paranaense, estreia em casa, 1.353 torcedores, se não me falha a memória. Era um público bom ali no estádio do ABC. Qual que é a expectativa de vocês para amanhã? Por gentileza, faça uma convocação aí para o torcedor, né? Para esse jogo de amanhã contra o Andraus. Foi um público bom, o estádio estava bonito, sim. Eu confesso que tinha uma expectativa de um público ainda maior para a nossa estreia, até em função da vitória contra o Coritiba e pelo tempo de distância dos jogos. E para que não deixe de nos apoiar, não deixe de confiar nesses atletas que tanto têm se dedicado para aquilo que é o objetivo do Foz, que é a permanência na primeira divisão nesse primeiro momento e a conquista de uma vaga para a Série D, né, para que o Foz possa vir a ter calendário nacional, que estejam presentes no estádio, que possam aumentar o público ou repetir aquele público, porque do apoio da nossa torcida para sermos mais fortes. É um jogo decisivo e é um jogo que é importante para o Foz Futebol Clube, mas mais do que isso, ele é importante para toda a cidade de Foz do Iguaçu, porque a nossa briga é para que a cidade de Foz esteja sendo aí representada pela instituição, pelo clube, e possa levar o nome da cidade a nível nacional. Adriano Souza, técnico do Foz do Iguaçu Futebol Clube, muito obrigado por essa participação aqui na CBN Foz. Eu isso me coloco à disposição sempre, e mais uma vez peço aí o apoio de todos vocês, torcida, imprensa, para que nós possamos ter um resultado positivo no sábado.